Glória a Deus. Amém. O Senhor preparou. Louva o Senhor por esta noite, por nós estarmos na presença dEle, reunidos no nome dEle, pela liberdade que nós temos de adorá-lo. Domingo passado, nós falamos um pouquinho a respeito, lá em Marcos 5, não sei se você vai lembrar, vamos recapitular. Falamos sobre a necessidade de sair, de romper, de tocar, de enfrentar os confrontos. Amém? Quem lembra? Glória a Deus. De fazer o que for preciso, fazer o que é necessário. E eu ainda continuei com essa palavra, mesmo durante a semana, o Senhor continuou falando ao meu coração. Mas hoje eu quero que você abra no livro de Salmos, Salmo 36. Salmo 36, a partir do versículo 7. Conseguiria pensar rapidamente, eu não vou perguntar, mas você conseguiria pensar rapidamente nessa semana duas coisas que você viveu, duas coisas do lado bom, o que você poderia falar de algo bom nessa semana que passou? E o que você poderia dizer de dificuldade? Não precisa falar, eu só quero que você pense a respeito. Nós poderíamos falar, agradecer ao Senhor. E o que nós poderíamos também agradecer ao Senhor pela dificuldade? Porque às vezes a dificuldade nos faz enxergar aquilo que não estamos vendo, não estamos conseguindo ver. Às vezes a dificuldade nos muda, né, de lugar, de posição. E se estivermos ao propósito do Senhor, então com certeza mesmo a dificuldade trará benefício. E a palavra do Senhor nos fala isso. Salmo 36, versículo 7, diz assim: como é precioso o teu amor. Eu vou ler aqui na minha tradução, vocês acompanhem aqui, amém? Ou na sua Bíblia, fique à vontade. Ó Deus, como o teu amor é precioso. Os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da abundância da tua casa, e tu os farás beber da corrente das tuas delícias. Pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz veremos a luz. Que maravilha. Preserva teu amor para com os que te conhecem, e a tua justiça para os retos de coração. Vamos repetir? O versículo 9 e o versículo 10. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Na minha tradução está assim: na tua luz, vemos a luz. Não permitas... Não, versículo 10. Preserva o teu amor para com os que te conhecem, e a tua justiça para os retos de coração. Olha que tremendo. Ele dá, Ele mantém, para que você veja, para que eu veja, Ele abre os nossos olhos, para que nós vejamos a luz, Ele mesmo traz, Ele mesmo se manifesta. Consegue entender que tudo gira em torno da grandeza, da soberania do Senhor. E às vezes nós demoramos tanto para entender os propósitos dEle. Às vezes demoramos. Às vezes começamos a entender, depois, não sei se tem essa palavra, desentendemos, né? Vamos retrocedendo mais. Eu quero que você medite depois, até com calma, novamente nesses versículos desse salmo. Quando o salmista ele diz: ó Deus, como teu amor é precioso. Como nós precisamos reconhecer. Davi, esse salmo é um salmo de Davi. E ele reconhece
o amor de Deus como uma preciosidade que chegou até ele. Uma coisa que me incomoda muito é que quando nós nos acostumamos com as coisas, muitas das vezes aquilo ele vai perdendo o valor que possui, porque nós vamos nos acostumando. Então, às vezes, aquilo que é tão valoroso vai passando despercebido, porque se tornou comum, se tornou normal, se tornou ali, como que eu posso... Obsoleto, Kátia, falar difícil, obsoleto. Se tornou algo, faz parte, eu sei, eu entendo, e perdemos a essência do valor. E hoje o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu quero que você medite comigo. Eu quero que nós venhamos nos envolver na palavra do Senhor, e nós venhamos reconhecer, assim como o salmista reconheceu a preciosidade desse amor. Um amor sem, a sua largura, a sua profundidade, é um amor grandioso. Eu gosto muito de pensar no amor de Cristo, é o amor que nos refaz. Eu amo isso, porque eu tenho vivido isso a cada dia. O amor de Cristo nos refaz. E o salmista, ele diz: ó Deus, como teu amor é precioso. Os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. Ou seja, Deus, aquele que conhece o Senhor, ele pode se abrigar em ti. Aquele que conhece o teu nome, ele pode descansar em ti. É mais ou menos isso que o salmista, ele está trazendo a verdade. Salmo 91 diz assim que à sombra do onipotente nós podemos descansar. Então há um lugar de descanso. Pastor, eu estou passando uma luta que não acaba, uma prova, sei lá como você quer dar um nome para o que você está passando, um confronto, um conflito. Eu quero dizer para você, há um lugar de esconderijo, há um lugar de repouso, há um lugar que você pode se refugiar, à sombra do onipotente, aos cuidados desse Deus, que o amor dele é precioso, e o amor dele chegou até mim e chegou até você. Amém? Glória a Deus. E ele vai aqui declarando, ele vai dizendo que nós nos fartamos, nós vamos nos fartando, cada vez que nós vemos para a casa do Senhor, nós recebemos uma porção, nos alimentamos. E você vai sendo ali trabalhado, você vai sendo fortalecido, você vai sendo encorajado. Isso é tremendo e é especial. E ele diz assim, o salmista fala, e tu os farás beber da corrente das tuas delícias. Há um maná, há uma porção para mim, há uma porção para você. Há uma porção, há um maná, há algo preparado. A palavra do Senhor diz que a cada manhã a fidelidade e a misericórdia do Senhor, elas se renovam. Há uma porção para mim neste dia, há uma porção para você neste dia. E amanhã pertence a Ele. Mas se Ele permitir que você acorde e Ele der a você o fôlego de vida, então haverá uma nova porção para você. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Preserva o teu amor para que os que te conhecem, porque nós não conseguimos manter, reter. Ele nos proporciona, e Ele ainda trabalha para que nós venhamos manter tudo dele, por Ele, para Ele. Então eu recebo. A palavra fala que aquele que dá a semente, ao semeador, para que semeie. Mas Ele me dá para me semear, sim. Ele nos dá para nós semearmos. Ele nos dá para que nós possamos ter, favorecer, realizar. Mas da mesma forma que Ele nos dá, Ele também nos sustenta para que não venhamos perder. Eu penso que às vezes a maior dificuldade não é no conquistar. A gente pode fazer aquela empolgação e a gente vai lá, arrebenta, conquista, toma posse, mas o mais difícil é manter. Isso vai exigir de nós uma energia. Eu falei isso no domingo passado.
diante dos confrontos, é necessário uma energia, é necessário uma força. No romper, é necessário uma força. E vai exigir de mim mais energia. E assim o Senhor, Ele nos sustenta. Então nós recebemos e somos ali motivados por Ele a manter. Você tem mantido o que você tem recebido do Pai? Temos mantido aquilo que Ele tem nos concedido? Você tem mantido a paz? Você tem mantido aquilo que... Você tem mantido a presença? Você tem mantido? Porque às vezes, né, ficamos insensíveis e perdemos. Preserva teu amor para com os que te conhecem, a tua justiça para os retos de coração. Abre comigo. Eu quero ler um versículo que nós vamos falar um pouquinho dele na terça-feira que vem. Jeremias. Jeremias 2:13. É um versículo que o Senhor, Ele expõe a queixa dele para com o povo, através do profeta Jeremias. Deus traz palavras, traz a revelação, mas eu quero ler apenas um versículo, que esse versículo chama muito atenção. Versículo, capítulo 2, do versículo 13, é como se fosse a queixa do Senhor. E nós vamos ver um pouquinho essa queixa do Senhor. Porque nós acabamos de ler que Ele é a fonte, na luz do Senhor, nós vemos a luz. Mas aqui o Senhor, Ele tem uma queixa. Ele não é uma queixa contra o ímpio, mas uma queixa daquele que conhece. Amém? E Ele diz assim: porque o meu povo cometeu 2 delitos, 2 crimes aqui. Tem alguma tradução que fala que tem essa palavra? Cometeu 2 delitos, o crime. Quem falou? Alguém falou mais alguma palavra? Não? Como você cometeu uma falta, você cometeu um erro. E ele fala assim, 2 questões. Eu vou falar um pouco com as minhas palavras. Porque o meu povo cometeu 2 delitos, 2 questões. Olha o que entristece o coração de Deus. E olha que isso, o Senhor, Ele tem que tratar. Porque Ele fala assim, vocês cometeram 2 coisas. Primeiro, abandonaram a fonte de águas vivas. Diga comigo, fonte de águas vivas. E depois, 2 coisas. E cavaram para si cisternas rachadas, que não retêm água. Aqui diz cisternas rachadas ou furada. Fábio, pode manter aqui esse versículo. O salmista fala de uma abundância, o salmista fala de um esconderijo, o salmista fala de um amor preservado, o salmista diz que ele é a fonte da vida. Mas nós cremos e buscamos por isso, mas muitas vezes, em determinados momentos, nós entramos nesse contexto. Nós abandonamos a fonte de água viva, que é o Senhor. Como isso, pastor? Imagina, eu não me afastei, eu continuo. Olha, o versículo seguinte, ele dá mais explicação. Abandonam a fonte de águas vivas e aí eles cavam a própria cisterna, que não retém água.
É isso que o profeta estava declarando. Não, pode deixar só naquele, Fábio. No 2, isso, aqui, que eu quero fazer vocês pensarem nisso. E eu quero que vocês pensem em que momentos da nossa vida, mesmo nós sabemos que Ele é a fonte de vida, que do Senhor, Ele é a luz, e nessa luz vemos a luz, que o amor dEle é precioso, nós confiamos, falamos, declaramos, mas em que momento nós nós abandonamos essa fonte e começamos a cavar as nossas próprias cisternas? Vocês estão entendendo? Começamos a fazer do nosso jeito. Começamos a fazer do meu jeito. Às vezes de forma muito sutil. Nem nos damos conta. Estamos andando, estamos glorificando, estamos declarando, estamos adorando. O Senhor é exaltado, o Senhor é maravilhoso, fazendo boas obras, boas ações. Mas em determinado momento, nós nos pegamos nessa mesma chamada. Nós entristecemos novamente o coração do Senhor, porque deixamos a fonte verdadeira, deixamos os conselhos do Senhor, deixamos de preservar e buscar aquilo que Ele tem, e começamos a dar um jeitinho, e começamos a cavar as nossas próprias cisternas. Eu nem vou perguntar para vocês. Às vezes a gente não cava só uma, cava duas, cava três e vai cavando. O ano passado foi um ano muito abençoado. Vou falando algo pessoal sobre a minha vida. Foi um ano abençoado. O ano inteiro envolvida com projetos, realizando, estudando, aqui com vocês, indo para outros lugares a qual o Senhor estava levando, seminário, estudo. A minha semana inteira estava preenchida. E era bom, ótimo, porque eu estava produzindo. E nós temos algo, né? Nós produzimos. Mas às vezes não paramos para prestar atenção o que estamos produzindo. E foi um ano abençoado. Só que no final do ano, eu já estava, no final de mais ou menos outubro, novembro, eu já comecei a ficar muito desgastada. E eu comecei a falar: Senhor, olha o que está acontecendo. Senhor, olha isso. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Passeando, fazendo e acontecendo, não. Envolvido na obra. Sabe o que o Senhor disse para mim? Ei, isso tem a ver com você, não tem a ver comigo. Porque às vezes nós produzimos, somos bênção, e glória a Deus por isso. Mas nós precisamos entender, quando deixa de ser algo do Senhor e passa a ser algo meu. Uma vez eu dei o testemunho disso, foi o ano passado que as mulheres foram para Bangladesh? Foi. Eu fiz tanta coisa o ano passado, mas eu não estava satisfeita, eu queria ter ido para Bangladesh. E eu queria muito ter ido naquela viagem de missões. E eu lembro que conversando com o apóstolo, ele falou assim: pastora, vamos orar, se for do Senhor, ele vai preparar, e eu creio, Ele prepara para nós todas as coisas. Só que eu voltei para casa e aquilo começou a queimar no meu coração, porque eu teria que me mover, subir altas montanhas, e escalar, não que nós não possamos fazer isso, mas aí o Senhor algo ardeu no meu coração e eu falei: peraí, Senhor, esse projeto aqui é de missões. Se eu falar para vocês, eu estou fazendo uma viagem de missões, uau, maravilha, é bênção, né? A gente não faz aquela coisa, é bênção. Mas eu percebi que aquele projeto, naquele momento, naquele mês, não era do Senhor, era meu. Vocês estão entendendo ou está confuso? Era meu, pastor Luiz. Eu queria demais, mas era em nome de Deus e parecia a vontade de Deus. Tinha cara de projeto de Deus, era uma bênção. E quando eu entendi isso, eu abaixei os meus olhos e eu falei: Senhor, me perdoa. Porque é um projeto meu, eu tenho desejo. Porque no dia que for um projeto do Senhor, o Senhor vai trazer até o meu alcance. Quando aquilo é do Senhor, Ele te traz ao alcance que as tuas mãos podem tocar e pode alcançar. E ali veio paz no meu coração. Veio paz.
E quando o apóstolo veio falar, e aí pastor, e a viagem? Eu falei, não apóstolo, dessa vez não, numa outra oportunidade, se for a vontade do Senhor. Era projeto meu, era eu cavando a minha cisterna, era eu fazendo e querendo fazer. Mas quando nós deixamos a fonte, porque às vezes não é naquele momento, não é daquela maneira, nós começamos a dar um jeitinho, e nesse jeitinho nós nos perdemos do propósito, nós perdemos da verdadeira adoração. Porque a palavra do Senhor diz que Ele procura o quê? Verdadeiros adoradores. Ele não procura aqueles que estão extremamente ocupados. Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E às vezes esse adorar em espírito de verdade é você parar, silenciar, para entender se o que você está fazendo, se é projeto de Deus, ou se é o teu projeto com cara de projeto de Deus. E fica bonito. Se a gente fizer um banner, fica lindo. Mas é meu projeto. E as consequências também vai ser. E o peso também vai ser. E o estrago às vezes também vai ser. Tantas coisas. Vai bagunçando família, vai bagunçando tanta coisa que a gente podia falar. Fonte das águas vivas. E quando nós entramos nessa questão, o Senhor, Ele se entristece, Ele fala, ei, você deixou de beber da fonte, você deixou de se render à fonte, e foi cavar um poço, com uma água minguada. Aleluia, Jesus. Cavaram suas próprias cisternas. E olha, isso aqui é o caminho da frustração. Quando vamos na nossa força. E o Senhor tem colocado coisas no lugar. E sabe de uma coisa? Ele não vai parar de colocar coisas no lugar até que Ele venha nos recolher. Quem arruma a casa sabe. Você arruma num dia, no outro está como? Tudo arrumadinho? Gente, nunca me visitem de segunda-feira. Só se for uma urgência muito grande. Podem me visitar na terça, na partir da terça-feira. Porque depois do final de semana, fica estreito o negócio lá. Mas você arruma tudo na segunda, na terça já está de novo, não é? Lavou roupa. No cesto de roupa é uma coisa impressionante. Eles têm vida própria. A roupa tem vida própria. Não sei lá na casa de vocês, mas lá em casa elas se multiplicam. Você olha para o cesto, o que estava vazio começou a ficar cheio, o outro que estava o de passar. E na nossa vida, o Senhor vai colocando as coisas no lugar e Ele vai te mostrando, agora é isso, agora é aquilo, agora é aquilo. Mas é prazeroso. Como que pode ser prazeroso? É prazeroso porque o amor dele é precioso. E a generosidade dele, esse amor que nos invade, ele nos impulsiona. E nos faz ver o quanto vale a pena. Estou quase, Fê. Hoje não vai ser muito demorado não, porque eu não quero ficar falando, eu quero falar aquilo que o Senhor está colocando. E o Senhor quer que eu e você se apegue nisso. Deixamos de fazer o que Ele quer e começamos a fazer do nosso jeito, na marra às vezes, na força. Abra comigo lá em Jeremias 17. Jeremias 17, a partir do versículo 7. Eu não sei se vocês lembram, mas quanto à viagem de Bangladesh, vocês acharam que o final parou por aí, né? Eu recebi, as mulheres iam viajar acho que em setembro. E a viagem delas seria no dia 7, digamos, de setembro, numa quarta. Aí a Conceição me manda uma mensagem dizendo assim, Áurea, você pode vir ajudar e fazer um louvor aqui e orar pelas mulheres que vão viajar para Bangladesh no dia seguinte? Eu falei, amém, Senhor. Tudo é teu, meu coração é teu, glória a Deus. E ali o Senhor Ele coloca paz no nosso coração. Jeremias 17 diz assim, versículo 17. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o quê? O Senhor. Olha que bonito. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança dele é o trabalho. É isso?
cuja esperança dele é aposentadoria, cuja esperança dele é isso, aquilo. Não, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é a nossa esperança, eu confio nele, e ele é a minha esperança. Não é uma esperança morta, não é uma esperança passiva, mas é uma esperança viva, uma esperança ativa. E essa pessoa, esse homem, que ele é bendito, ele é bem-aventurado, porque ele confia no Senhor, e porque a esperança dele é o Senhor. Como ele é comparado? Ele é comparado a uma árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o riacho. É a fonte disponível para este homem e para esta mulher. É esta fonte contínua, é esse jorrar, essas raízes que estão sendo ali molhadas, regadas o tempo todo. Porque não abandonou a fonte e nem cavou a própria cisterna, mas permaneceu ali, no lugar do centro da vontade do Senhor. É o lugar onde as nossas raízes são regadas, é no lugar da vontade de Deus. Não é na minha vontade, é na vontade de Deus. É na vontade de Deus que as minhas raízes são regadas. É na vontade de Deus que a minha esperança é renovada. É na vontade de Deus que eu permaneço em amor no propósito daquele que nos criou e daquele que nos formou. E ele diz assim: ele não temerá. Além dele estar plantado junto a estas águas, ele não temerá qualquer o calor, porque a sua folhagem sempre estará verde. E o que me chama muita atenção, e no tempo de seca, não ficará preocupado e não deixará de dar fruto. Aqui nessa tradução, não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes, e não ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar fruto. Eu tenho uma notícia para você: mesmo no calor, mesmo na dificuldade, mesmo na adversidade, você pode produzir. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado, mesmo na diversidade, mesmo no calor, mesmo na escassez, mesmo na dificuldade, nesse cenário que às vezes temos vivido neste século, nesta oposição que muitas das vezes contamina, nessa situação que parece não ter fim, eu posso produzir, porque eu sou bem-aventurado, a minha esperança está no Senhor, e as minhas raízes estão regadas pela água viva da fonte que jorra dia e noite. Amém? Parou de produzir porque está passando por situações. Não fique preocupado, você continuará a dar fruto se permanecer na videira verdadeira. Aleluia. Você continuará, não só por produzir, esse ativismo que às vezes vivemos, que temos que pensar e virar de cabeça para baixo, inventando e pensando, esse ativismo frenético, o tempo todo, somos levados a isso sem dar conta. Não, eu não estou falando disso, eu estou falando de viver o propósito do Senhor, e produzir segundo a vontade do Senhor. E às vezes são frutos que, tem frutos grandes, mas tem frutos pequenos. Porém o fruto que alimenta, ele alimenta, seja pequeno ou seja grande. Amém? Não ficará preocupado, e nem deixará de dar o seu fruto. Agora ele chama a atenção. O coração é enganoso. É enganoso o coração. E é incurável, mais que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Então é como se ele dissesse: olha, você é bem-aventurado,
Você pode produzir segundo a vontade e o propósito do Senhor, mas não se orgulhe disso. Não se orgulhe disso. Porque dentro de mim, dentro de você há algo, um coração enganoso, incurável, ferido muitas das vezes, machucado. Ele é enganoso mais do que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? A sua doença. Que doença é essa? O pecado. O pecado entrou a morte, entrou a doença, entrou as feridas, entrou as marcas. Então o meu coração é enganoso, ele é incurável, mais do que todas as coisas, quem pode conhecer? Mas aí ele vem e ele responde novamente, eu, o Senhor. Glória a Deus. É tão tremendo porque eu vejo o cuidado do Senhor. Ele nos motiva, mas Ele nos aconselha, seja vigilante, mas eu estou com você. E Ele diz, eu, o Senhor, eu examino a mente e provo o coração. O meu coração e o teu coração é provado para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O prestar conta, segundo os meus caminhos, eu vou prestar conta. Eu vou prestar conta até do fruto que eu estou produzindo. Então não tenha pressa de ficar produzindo. Pare e pense, o que eu estou produzindo? Porque eu vou prestar contas. Eu vou prestar conta do que estou produzindo. Eu vou prestar conta das minhas escolhas. Eu vou prestar conta dos caminhos que eu tenho andado. Eu falei aqui no domingo passado que nós somos muito influenciados pelo que ouvimos. E na maioria das vezes as nossas decisões, as nossas escolhas está muito vinculado àquilo que ouvimos. Então cuidado com o que você ouve. Cuidado. Porque às vezes você pode tomar uma decisão, você pode ser motivado a algo que não é o propósito do Senhor, mas que você ouviu e você se motivou, e você quando viu já estava fazendo. Quantas vezes fazemos isso? O coração é enganoso, incurável, mais que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor. É como se Ele mostrasse para nós algo impossível, e é impossível para nós. Mas aí Ele diz, eu posso sondar o teu coração. Ele pode sondar a minha mente. A palavra do Senhor diz que antes que a palavra chegue à minha boca, Ele já sabe. Quando fazemos coisas pela motivação errada, pela forma errada, mas que está tão bonito, que fica tão vistoso, Ele sabe a intenção do nosso coração. Quando fazemos por vaidade, como fazemos por orgulho. Agora quando eu vou elogiar uma pessoa, eu falo assim, eu estou muito feliz e orgulhosa pelo que Deus tem feito em você. Pelo que Deus tem te usado. Porque se a gente ouve só o que você fez, ou o que você está sendo usado, uau, sobe para a cabeça. E aí sai fora do propósito de Deus. Então às vezes eu tenho tomado cuidado com isso. Quando eu vou elogiar alguém, eu tenho falado, eu estou feliz, eu louvo ao Senhor pelo que Ele tem te usado, pelo que Ele tem feito, porque nada é nosso, tudo é dEle. E se for uma dor de cabeça daquelas terrível, ou aquelas dores de barriga, você não sai nem do seu banheiro na manhã, às vezes nem para ir trabalhar. Quem já passou por isso? Aquela terrível dor na barriga que você não consegue nem sair do banheiro. Por quê, pastora? Porque somos impotentes. E às vezes nós esquecemos disso. E lembrando desse impotente, eu peço que vocês continuem orando novamente pelo irmão Sérgio. Ele teve novamente uma recaída. E eu encontrei ele ali no Taboão. E ele olhou para mim, ele ficou assustado. E eu fui preparada assim, eu queria falar algumas coisas para ele. Mas quando eu olhei para ele, sabe o que eu vi? Eu vi o amor e a graça de Deus. Então eu pensei, Senhor, eu só posso falar para ele que o Senhor continua o mesmo. Ele mudou, mas o Senhor continua o mesmo. E a tua misericórdia. Então apresente novamente ele ao Senhor. Para que o Senhor... Eu falei, eu não vou perguntar como aconteceu, nem por que aconteceu. O único que eu quero falar para você é, corra de novo para os braços do Pai. Amém? E eu creio que o Senhor vai levar ele. Eu falei, vai de novo, vai, pastor, eu vou de novo para a casa de recuperação. Vai. Agora vamos mudar o lado, vamos levar você para o riacho, vamos. E ali o Senhor, né? Eu creio.
Porque nós olhamos e não vemos, às vezes, não é verdade? Nos entristecemos por tudo que foi feito. E, poxa, se perdeu. Mas não vamos olhar para isso. Vamos olhar pela misericórdia e pelo amor do Senhor. Porque o amor do Senhor, ele continua sendo estendido. E eu falei para ele, não demore. Você conhece esse caminho do início ao fim, você já transitou por ele. Então não demore, porque você está colocando a sua vida em risco, a sua salvação em risco. Então, caiu, eu não vou perguntar por que caiu, onde foi. Não, volte para o Senhor. Eu, o Senhor, eu quero fechar com esse versículo. Eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração, para retribuir a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Amém? Glória a Deus. Quando nós lemos o Salmo, e quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, foi uma palavra em agradecimento, em gratidão. E eu até pedi para que alguém pudesse fazer a oração. Kátia falou, eu quero fazer a oração. Esse agradecer ao Senhor, esse agradecer. A alegria está vinculada à gratidão. Não estou falando aquela alegria de toda hora, não vou ter problema. Não, eu estou falando mesmo na tristeza, mesmo às vezes na dificuldade, você permaneça na gratidão. E 3 coisas que eu quero fechar, colocando diante do Senhor para que você pense e que você seja grato por isso. Agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade, por mais um dia de vida. Eu nunca esqueço que o meu sogro faleceu dormindo. Quando deu o horário, era o dia dele receber a aposentadoria, e acharam estranho que ele não tinha acordado, e ele nunca perdia a hora, e quando foram no quarto, ele tinha falecido. Ele teve, para a glória de Deus, o Senhor nos presenteou com 3 meses ele morando conosco. Nem sei por que o Senhor me fez lembrar disso. Ele morou 3 meses na nossa casa, ele conheceu a palavra, ele se batizou, ele teve experiência. Eu ficava brava com ele, porque ele se arrumava primeiro, e aí ele ficava na porta do elevador, dizendo, vamos Norinha, no horário do culto. E eu falava, meu Deus. Nessa época o Marcos ainda não nos acompanhava, e Deus fez aquela obra, e eu louvo a Deus por isso, pelo tempo que o Senhor preparou que ele estivesse conosco. E quando ele voltou para onde ele morava, estava começando a recomeçar a antiga vida, o Senhor ali dormindo, o recolheu. Amém? O Senhor nos preserva. Marquinhos, você consegue cantar A Sombra de Tuas Asas? Eu te ajudo. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. Agradecer por mais um dia de vida. Agradecer pelo dia de hoje. Agradecer por essa oportunidade de estarmos mais um domingo louvando e adorando o Senhor. Agradecer porque Ele tem nos sustentado e até aqui tem nos ajudado ao Senhor. Agradeça por esse dia. Agradeça pelo dia de hoje. Segundo, agradeça pelas pessoas que estão à sua volta. Nós temos sido agraciados por pessoas que estão à nossa volta, a nossa família, nossos amigos, pessoas, homens e mulheres que têm história. As suas histórias são histórias com Deus. Você conhece pessoas assim? Amém? Eu conheço, glória a Deus. Cercadas de pessoas especiais que têm forjado a cada dia uma história. Se você fosse para escolher que história você quer viver, que história? Né? Que história? Que história eu quero viver? Que história? Pense a respeito disso. E nós temos visto homens e mulheres que mesmo na dificuldade têm se mantido na presença e têm sido homens e mulheres com histórias do reino de Deus. Glória a Deus, né, pastor Luiz? A pastora Dil, quando eu lembro dela, uma mulher que deixou um legado, uma mulher que teve uma história. Que história? História de mulher de Deus, história de fé. E tantas outras pessoas que nós poderíamos pensar.
Preste atenção quem está do teu lado, preste atenção, seja grata por estas vidas. Às vezes você conhece uma pessoa por um dia, por 5 minutos, e aquilo te marca, e você fala: Deus, eu louvo por esse encontro, eu louvo por essa pessoa, por estas palavras. Eu te agradeço. Agradeça pela tua família, agradeça pelos teus irmãos, mesmo aqueles mais enjoadinhos. Agradeça pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos amigos, pelos vizinhos. Palavras, homens e mulheres que estão usados para nos abençoar. Glória a Deus. Eu glorifico o nome do Senhor, porque somos cercados de pessoas assim. E se você não está vendo, basta você abrir os teus olhos e você vai enxergar que você não está sozinho. E terceiro, agradecer pelo improvável. Puxa, estreito. Improvável. Situações que o Senhor prepara e você às vezes nem se dá conta. O improvável. Deus, eu não vou sair disso. Como que eu vou passar por aqui? Quem conhece a história de Jeremias, um profeta, numa época difícil, foi chamado de forma árdua. Eu fico pensando, ele tem toda a desculpa, que não, Senhor, né? Não sou eu, não, ainda sou um menino. Deus bateu o olho nele e disse: Jeremias, é você para esse tempo, é você para esse propósito, não adianta se esconder. O Senhor bate os olhos em mim e você e diz: é você que eu quero, é você que eu quero. Ontem eu ouvi um testemunho tremendo. Em 6 meses Deus fez uma reviravolta na vida de uma mulher que tinha tudo, perdeu tudo, e quando ela perdeu tudo, passando em frente a uma igreja, o carro dela morre de frente da igreja, e ela entra ali e tem um encontro com Jesus, ela chorando, desesperada, e o Senhor tem mudado tudo, e ela falou que está vivendo uma das fases melhores da vida dela. Esse é o Deus que nós servimos, o improvável. Eu quero que você agradeça pelo improvável, aquilo que Deus faz e eu e você não percebe. Ele é o arquiteto perfeito, Ele é o arquiteto do universo, Ele é o Senhor que nos toma pela mão e diz para você: não tema, meu filho, não tema, eu sou com você. É você que eu quero, é você que eu chamo, é você que eu equipo. Aleluias. Somos agraciados, somos presenteados, somos inundados por este amor e graça. Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Será que você consegue? Eu desafio você a orar pelo improvável. Ah, pastora, que improvável é esse? Aquilo que parecia dar certo e não deu, aquilo que parecia que ia acontecer e não aconteceu, aquilo que entristeceu o teu coração. Será que você consegue agradecer por isso? Agradecer pelas lágrimas, pela dificuldade. Eu só tinha um, agora eu tenho que dividir. Não se preocupe, é no pouco que Ele multiplica, é no pouco que Ele traz a vitória. Aleluia. Agradecer pelo improvável. Agradecer. Obrigada, Jesus. Fecha os teus olhos. Obrigada, Senhor. Fique com os teus olhos fechados. Quando ano passado eu falei para vocês, quando eu entrei no processo, comecei a só produzir e me sobrecarregar. E eu falei: Senhor, e agora? O Senhor falou assim: acalma o teu coração e eu vou colocar as coisas no lugar. Quem pode apagar a luz para mim? Acalma o teu coração, eu vou colocar as coisas no lugar. E o Senhor trouxe uma direção para mim nesse primeiro semestre de 2019. Não assumir tantos compromissos. Prestar atenção naquilo que Ele já colocou na mão. E assim eu comecei a fazer. Ele preparou pessoas específicas para me ajudar. Ele preparou lugares para que eu estivesse. Esse final de semana novamente estive no retiro novamente. Domingo passado eu comentei, há mais ou menos um mês, que eu fui privilegiada de viajar com a Cláudia. Falei isso aqui domingo passado. Esse final de semana o Senhor me levou lá para Atibaia, um encontro de 52 mulheres.
E assim Ele tem feito, porque Ele conhece as nossas necessidades. E quando você diz: Senhor, é verdade, eu fui cavando externa. E tem mais, alguém pode estar bebendo da tua externa, alguém pode estar se alimentando da tua externa, mas não vai demorar, porque ela não vai se manter. Mas se você, em vez de levar para você, levar para a fonte de águas vivas, então vai ter para você, vai ter para o outro, vai ter para todos que estão à tua volta. E eu agradeço a Deus. Eu falei: Senhor, como que eu vou para esses lugares? O Senhor falou: eu vou preparar. E ali o Senhor permitiu algumas agendas, livros que foram vendidos, e ali o Senhor preparou. É o improvável, Ele prepara do jeito que Ele quer. Ei, o que eu quero dizer para você: você é dele, Ele dirige a tua vida, Ele colocou você ao lado dessa fonte. Então não perca tempo. Se você tem ido no teu braço e tem sido pesado demais, hoje é noite de tirar cargas, hoje é noite de tirar esse peso, e é noite de reconhecer, como foi a palavra domingo passado, na hora do confronto, quando aquela mulher que tocou em Jesus, ela teve que assumir e dizer assim: fui eu, Senhor, fui eu que te toquei. Quando Jonas estava naquele barco, no porão, que a tempestade começou, tiraram a sorte, lançaram sobre ele e disseram: e aí, como que vai ficar? Ele disse: sou eu mesmo, pode me jogar para fora desse barco. Ei, é os confrontos. Assuma quem você é em Deus, assuma a tua identidade, assuma para que Ele te chamou, assuma o que Ele tem feito na sua vida. E se for necessário dizer: sou eu, Senhor, sou eu nessa noite, eu cavei uma cisterna, ela é tão bonitinha, Pai, coloquei até um nome nela, coloquei um nome bonito. Ele diz assim: volte para a fonte, que tem água viva e tem água fresca para você. A fonte de águas vivas. Jesus, obrigado, Senhor, não somos nada, é o Senhor que faz, é o Senhor que consagra, é o Senhor que realiza. Não nos deixe esquecer disso. Não, Senhor, não queremos entristecer o Senhor, abandonando a fonte e cavando cisterna, acreditando que vai dar certo. Então nessa noite, eu sou a primeira a pedir perdão por momentos que tenho sido negligente e tenho feito da minha maneira, mas o Senhor, com a tua graça e misericórdia, tem nos sustentado e nos ajudado, e tem nos feito reconhecer. Então eu falo para você: pense a respeito e deixe ser envolvido por este amor, deixe ser envolvido por estas águas que fluem, que limpam. Terça-feira nós teremos aqui, falaremos sobre a cura, o diagnóstico para a cura. O estudo bíblico tem sido abençoado, tem tratado áreas profundas. Pastora, por que você se preocupa tanto com essa área das emoções? Eu vou te dizer por quê. Porque um dia eu já estive aí no vale da sombra da morte, andando para um lado e para o outro, depressiva, chorando, e eu vi pessoas que viviam na mesma história. E sabe uma coisa interessante? Quando o homem e a mulher está com feridas que não foram saradas, tratadas, não consegue viver aquilo que Deus tem, não consegue desfrutar da graça, não consegue desfrutar da liberdade que há em Cristo Jesus. E aí quando você vem e chega até Ele, e aí você toca nele, e Ele diz assim: ei, vai, a tua fé te salvou. Mas antes Ele te cura, e a cada dia Ele tem sarado as nossas feridas. Não tenha medo de se para Ele, não tenha medo. É por isso que eu me certifico que você está sendo tratado e se permitindo ser tratado, para que você desfrute do reino de Deus. Se você não consegue pensar a respeito aqui, como que você vai querer desfrutar do céu? Se uma pessoa ela está doente e você vai visitar ela e você diz: olha, o sol está lindo, vamos lá na rua, vamos passear, toma um banho, se arruma, vamos para o shopping gastar. Nem assim ela quer sair de casa. Estou exagerando? Estou exagerando, missionária? Estou exagerando? Você vai em muitos lugares, visita mulheres que não têm força para sair de casa, pessoas de condição financeira boa, não é isso? E tantas vezes, pessoas que têm condição. Não estou falando de falta de dinheiro, eu estou falando de um encontro com Jesus, de um encontro com o Mestre,
com aquele que cura, com aquele que sara. E aí Ele te traz um novo sentido. E aí você diz: eu tenho, eu posso, porque eu vivo pela graça. Foi como foi louvado aqui. Eu não vou me importar com o que vão pensar, não. É entre eu e Ele, é entre o Senhor. Receba a bênção do Senhor nessa noite. Receba a restauração e o renovo. Receba o toque do Senhor nas suas emoções, nas suas cicatrizes. As cicatrizes fazem parte, mas elas precisam do bálsamo do Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor Jesus, pelas cicatrizes. Ah, Senhor, as cicatrizes são inevitáveis, mas elas não podem mais estar doendo. Elas precisam, Pai, elas precisam estar ali, sem sentir aquela dor ao toque. Pai, continua fazendo a obra que o Senhor tem sobre nós. Cada um dos teus filhos que o Senhor tem enviado para Sarah-me, cada um dos visitantes que tem passado por este lugar, homens e mulheres que têm marcado a sua própria história, querendo trazer a história do Senhor, viver a história do Senhor. Nos ajuda nesse processo para todo sempre, Pai, porque a Tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Seja abençoado nessa noite. Seja abençoado pela fonte de águas vivas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. A tua misericórdia está nos céus, e a tua fidelidade chega até as nuvens. Tua justiça é como as grandes montanhas, e os seus juízos perfeitos são. Incomparáveis são tuas obras, Senhor. Tu conservas o homem na terra. Incomparáveis são tuas obras, Senhor. Se habitam os homens à sombra de tuas asas, à sombra de tuas asas, Senhor. Há descanso para mim, à sombra de tuas asas, Senhor. Me sinto tão seguro, à sombra de tuas asas, Senhor. Há descanso para mim, à sombra de tuas asas, Senhor. Me sinto tão seguro, à sombra de tuas asas, Senhor. Declare a sombra das asas do Onipotente. Há descanso para mim, à sombra de tuas asas, Senhor. Me sinto tão seguro, cante, cante, à sombra de tuas asas, Senhor. Há descanso para mim, à sombra de tuas asas, Senhor. Me sinto tão seguro, à sombra de tuas asas, Senhor. Há descanso para mim, à sombra de tuas asas, Senhor. Me sinto tão seguro. Vamos lá, só a igreja. Sombra de tuas asas,
Declare: há descanso. Vamos lá, todos cantando. Me sinto tão seguro. Sombra de tuas asas, Senhor. Há descanso para mim. Há descanso para mim. Sombra de tuas asas, Senhor. Me sinto tão seguro. Jesus, glórias a Ti, Senhor. Oh, Pai, à sombra das Tuas asas nós nos sentimos seguros. Há abrigo, Senhor, em Ti para nós, ó Pai. Tu és, Senhor, onipotente, Senhor, onisciente, onipresente, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, ó Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor vai além daquilo que imaginamos e pensamos, ó Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, que a nossa confiança seja verdadeira. Que seja, Senhor, uma confiança no Senhor e na esperança que é o Senhor, como o salmista declara, Pai. Aleluias. Fechamos essa noite em adoração. Nós começamos em adoração, fechamos em adoração. Cante mais uma vez, declare: essa canção faz parte do meu CD, Tempo de Cura. E vamos declarar mais uma vez. Às vezes eu acabo até esquecendo de falar, mas o propósito é que nós possamos louvá-lo e adorá-lo, engrandecê-lo. Ele é supremo, Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Um dia tudo vai passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluias. Para fechar, declare bem forte: a sombra de tuas asas, Senhor. Há descanso para mim. A sombra de tuas asas, Senhor. Me sinto tão seguro. A sombra de tuas asas, Senhor. Há descanso para mim. Há descanso para mim. A sombra de tuas asas, Senhor. Me sinto tão seguro. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte.